Donald Trump começa a escolher a nova equipe de governo e nomeia diplomatas e responsáveis por controle de imigração nos Estados Unidos. Com controle total do Senado e da Câmara dos Representantes, republicano promete o maior programa de deportação da história do país. No leste europeu, Ucrânia corre contra o tempo para ganhar apoio do novo presidente americano e faz o maior ataque com drones contra Moscou. No Oriente Médio, o Catar anuncia a saída da mediação por um cessar-fogo entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. E agora, como fica o futuro do conflito na região? Eu sou Fabrício Naitsky e pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelas principais notícias do mundo. O Jovem Pan Internacional está no ar. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos pode mexer com os rumos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Crítico de Volodymyr Zelensky, o novo presidente americano já disse ser capaz de encerrar o conflito em apenas 24 horas. Mas o que pode acontecer de fato a partir do ano que vem? É o que a gente vê agora na reportagem da Camila Yunis. 34 drones ucranianos com direção a Moscou foram derrubados pelo exército da Rússia no último dia 10. O ataque foi o maior já registrado contra a capital desde o início da guerra em 2022. O saldo foi relativamente baixo. Segundo as autoridades locais, 3 aeroportos moscovitas precisaram ser temporariamente fechados. Uma mulher ficou ferida e 2 casas foram incendiadas. Em resposta, a Rússia disparou mais de 140 drones contra a Ucrânia. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, o bombardeio foi o maior já registrado com o uso de equipamentos não tripulados. O acirramento nas tensões vem uma semana após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O republicano, que assume o poder em janeiro de 2025, venceu com folga a democrata Kamala Harris e pode mudar a política externa americana. Ao longo da campanha, Trump fez uma série de críticas a Volodymyr Zelensky e aos pacotes de ajuda financeira e militar feitas pelos Estados Unidos ao governo ucraniano. Segundo o próprio Trump, Zelensky pode ser considerado o melhor negociador do mundo. Entre março de 2022 e outubro de 2024, mais de 66 bilhões de dólares foram enviados pela Casa Branca a Kiev, com pelo menos mais de 100 bilhões em ajuda indireta ao país. De volta ao executivo, Donald Trump já afirmou ser contra os pagamentos, ainda mais com a falta de resultados concretos no fronte de batalha. Nos bastidores, os líderes ucranianos buscam respostas para justificar o apoio americano e convencer Trump de manter os pagamentos e envios de armas. Zelensky, inclusive, foi um dos primeiros líderes estrangeiros a parabenizar o novo eleito. Por videochamada, os dois concordaram em manter um diálogo próximo em uma conversa com a participação do empresário Elon Musk. Para o ex-comandante da Marinha e fundador do canal Arte da Guerra, Robson Farinazzo, a ação ucraniana reflete visões diferentes de mundo e um distanciamento entre Kiev e o futuro governo em Washington. Mais importante do que o relacionamento que o Trump tem com o Vladimir Putin é a visão geopolítica do Trump. Qual é a visão que ele tem? Ele acha que os países da OTAN não contribuem tanto, os Estados Unidos está carregando a Europa nas costas, que é um gasto inútil, né? E ele é meio avesso a esses gastos militares. O foco do Trump é a economia e principalmente a competição com a China. Eu penso que nada que a Ucrânia faça em termos militares, e há pouco que ela pode fazer, vai convencer o Donald Trump. Eu acho que o Trump ele já tem uma questão mais ou menos fechada disso. O J.D. Vance, que é o vice dele, que é um nome que a gente precisa ficar de olho, eu falo sempre, esse cara é novo, esse cara tem todo um futuro pela frente. Os Estados Unidos têm um histórico de vices acabarem virando presidentes aí em próximos mandatos. Vamos ficar de olho no J.D. Vance. E o J.D. é uma pessoa que também é contra a guerra na Ucrânia. Há pouco que o Zelensky, o exército Zelensky possa fazer. A operação em Kursk está acabando. A Rússia está avançando no Donbás. Há quem diga que eles podem chegar na margem esquerda do rio Dnieper. Então, eles não vão ter como impressionar o Trump. Teria que ser uma coisa, assim, se em quase 3 anos de guerra, nós vamos completar 3 anos em fevereiro, a Ucrânia não conseguiu dar um golpe decisivo na Rússia, não é agora, faltando praticamente 50 dias, 45 dias, não sei, para a posse do Trump,
eles vão conseguir. Os analistas estão bastante pessimistas com relação a isso. Desde o resultado que sacramentou a vitória de Donald Trump, a diplomacia tem buscado argumentos para manter o republicano do lado ucraniano do conflito. A OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, divulgou um comunicado alertando sobre a presença de tropas da Coreia do Norte em território russo, que já passariam dos 10 mil soldados. Com boas relações com Vladimir Putin, Trump telefonou para o líder russo dias após ser consagrado o novo presidente americano. Segundo fontes, o republicano teria alertado contra uma escalada na guerra. O Kremlin negou a conversa e a campanha de Trump também não se manifestou. Durante o período eleitoral, em julho, Donald Trump chegou a dizer que acabaria com a guerra entre os dois países em 24 horas. Na ocasião, o empresário citou um possível acordo, mas sem dar detalhes do que estaria em jogo. O temor entre as autoridades ucranianas é de que o novo chefe da Casa Branca possa apoiar uma proposta de cessar-fogo considerada favorável à Rússia, que incluiria a cessão de territórios ocupados, como as províncias de Lugansk e Donetsk. Os termos são considerados inaceitáveis por Kiev, mas se o apoio americano diminuir, o país pode ser forçado a abrir mão do conflito. Tem uma coisa que nós sabemos. A Ucrânia não sobrevive sem o dinheiro dos Estados Unidos e da Europa. Precisa de dinheiro até para pagar o funcionalismo público. O Trump não precisa acabar com a guerra, mas se ele tirar os pagamentos, se ele fechar a torneira, a Ucrânia acaba caindo por tabela. São várias as exigências que a Rússia pode fazer. Primeiro, não entrada, além da cessão de parte desses territórios, a não entrada da Ucrânia na OTAN. Segundo, também tem a questão dos ativos russos que estão congelados, estão presos. É muito dinheiro que a Rússia tem em mãos do Ocidente. Terceiro, tem a questão do Tribunal Penal Internacional, que não afeta só o Putin. Tem outras autoridades russas aí que estão nessa mira aí. Você tem a questão de refugiados também, são milhões de refugiados. Como é que vai ser o retorno desses refugiados, o repatriamento dessas pessoas? Há muitas questões aí que não foram levantadas ainda. Eu não sou otimista com relação a isso. Eu acho que acabar com uma guerra é mais difícil que iniciar uma, porque você tem que olhar uma coisa. Quando o Trump fala, eu vou acabar com a guerra na Ucrânia, ele vai estar mexendo com muita coisa dentro da economia americana. Essa guerra, queira ou não, ela movimentou alguns setores da economia dos Estados Unidos. Como é que vai ficar isso? Não sei. O futuro tanto da Ucrânia quanto da Rússia parecem estar em aberto, mas a única certeza é que a resposta para os caminhos do leste europeu deve passar por uma escala na Casa Branca. Agora a gente muda um pouco de lugar aqui no planeta, vamos passar para o Oriente Médio. Mais de um ano após o começo da guerra entre Israel e Hamas, o governo do Catar anunciou que vai deixar a mediação por um possível cessar-fogo na faixa de Gaza. E a saída pode dificultar as negociações na região. Reportagem de Yasmin Nascimento. A decisão do governo do Catar veio após a falta de avanço nas conversas entre Israel e Hamas. Segundo o governo de Doha, a medida é reversível caso as partes demonstrem vontade para chegar a um acordo. Com isso, o país do Golfo Árabe fica de fora das negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. E a mediação fica a cargo dos governos do Egito e dos Estados Unidos. Em Israel, a notícia da saída preocupou as famílias dos reféns que têm protestado ativamente contra o governo de Benjamin Netanyahu. Eu não estou surpresa. Não tem ninguém para negociar. Para mim, parece que os dois lados mal conseguem falar um com o outro. Até que haja alguém aqui que decida fazer algo concreto, eu acho que esse acordo não vai acontecer. Isso é muito, muito triste. Eu estou muito preocupada. Eu não sei quanto o Catar pode ou não pode ajudar nas negociações. Só que isso é mais uma prova de que não tem nenhuma seriedade e que as negociações estão sendo sabotadas. É mais uma prova de que o Netanyahu não é um político sério. Em relação ao Sinwar, nós obviamente não temos ninguém para protestar contra ele. Sobre o Hamas, a gente não tem responsabilidade de protestar contra eles, mas sim responsabilidade de protestar contra o Netanyahu.
Em novembro do ano passado, a participação do Catar foi considerada crucial para uma pausa temporária de 6 dias no conflito, que permitiu uma troca limitada de reféns israelenses que estavam em Gaza com prisioneiros palestinos. Mas, segundo fontes, o governo qatari rejeitou a pressão recente dos Estados Unidos. Nomes ligados à Casa Branca teriam afirmado não aceitar a presença de representantes do Hamas no país, alegando que o grupo palestino estaria dificultando o acordo. Desde que as negociações foram iniciadas, ainda em outubro de 2023, Israel e Hamas têm trocado acusações sobre as exigências feitas para que um cessar-fogo possa ser alcançado. As várias tentativas de acordo, pelo menos até o momento, foram consideradas um fracasso. Desde os ataques de 7 de outubro, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken fez 11 viagens oficiais ao Oriente Médio para tentar resolver o conflito. Em todas elas, ele retornou a Washington sem resultados. Com a derrota de Kamala Harris nas eleições, Blinken deve deixar o cargo. Para o lugar, o novo presidente Donald Trump indicou o senador pela Flórida Marco Rubio, nome considerado pró-Israel, além da deputada Elise Stefanik, que será a embaixadora americana na ONU a partir de 2025. Para a professora de Relações Internacionais e pesquisadora em Política Internacional, Natália Kaufet, a movimentação qatari demonstra uma falta de opções para as negociações de paz no Oriente Médio. Eu acho que a saída do Catar desse processo de mediação certamente tem efeitos negativos, na medida em que, basicamente, o Catar vem sendo o único ator, ao lado do Egito, claro, capaz de dar continuidade a essas negociações, não exatamente uma negociação de cessar-fogo, é importante que a gente diga isso, as negociações nos últimos meses eram basicamente tratando da troca de reféns e uma tentativa de alguma cessação de conflito bastante temporária e bastante localizada. Isso ficou bastante claro tanto por parte das lideranças israelenses quanto por parte da oposição apresentada pelo Hamas. Então, isso basicamente explicou a própria saída do Catar. Então, eu acho que a sua saída tem, sim, efeitos negativos, mas mais que isso, ela reflete um esgotamento, uma paralisia desse processo ao longo dos últimos meses. Tivemos um pequeno sucesso inicial com a primeira troca de reféns, o Catar foi responsável por fazer essa mediação, mas a partir disso o cessar-fogo simplesmente foi incapaz de ser implementado. Isso mostra realmente um esgotamento da capacidade de mediação. Oficialmente, o governo norte-americano diz ainda manter esperanças pelo cessar-fogo na faixa de Gaza, mesmo sem a presença do Catar. Nos últimos meses, a relação do governo de Doha com o Hamas parece ter deteriorado, com suposta instabilidade após a morte do ex-líder do grupo, Ismail Haniyeh, no final de julho. Ainda assim, o Catar era visto como um mediador importante na região, seja pela afinidade com os países do mundo árabe, seja pelas boas relações diplomáticas com o Ocidente. Hoje o que se fala é que provavelmente a situação em Gaza vai ser de divisão de Gaza de diferentes áreas militarizadas, com diferentes controles regionalizados ali por Israel. Não se sabe se o Hamas de fato vai ser eliminado, porque basicamente essa é uma ideia que toma muito corpo, sobretudo com a continuidade do cerco e do ataque, né, da guerra contra Gaza. Então isso basicamente não leva a um cenário, leva a uma normalização desse status quo, como a gente vê em outras guerras ao redor do mundo. Uma das coisas principais que isso reflete é a intenção do Hamas, que fique bastante claro, né, de que não haja um cessar-fogo, quer dizer, que não haja uma paralisação dos ataques que seja momentânea, portanto, não interessa ao Hamas qualquer tipo de negociação que não seja o cessar-fogo total. Essa é um pouco a posição também do Hezbollah, se a gente quiser colocar mais um ator na equação, se não tivesse fácil, se a gente quiser colocar mais um ator na equação.
E, por outro lado, o governo israelense é bastante enfático também, na medida em que ele não está disposto a um cessar-fogo. Portanto, aqui há, de fato, uma paralisia, uma incapacidade de continuidade de termos, porque não existe ponto em comum, um mínimo denominador comum. Outras opções, para além da diplomacia e para além dos mecanismos multilaterais, que não sejam bilaterais ou trilaterais, como a ONU, como eu mencionei, seriam, então, a participação, sobretudo, da sociedade civil. Então, campanhas como as campanhas contra o envio de armamentos e a exportação de armamentos, por exemplo, para Israel, campanhas que exijam uma maior solidariedade internacional para a Palestina, enfim, que, na verdade, pressionem esses governos para que eles percebam que é mais custoso a não negociação do que a garantia e a manutenção desse status quo. Isso é uma coisa. Claro, aqui é diferente o mecanismo de, digamos, pressão a ser feito sobre um governo que é o israelense e um grupo não estatal que é o Hamas. Com a guerra entre Israel e Hamas se arrastando há mais de um ano, o total de mortos já ultrapassa a marca dos 40 mil. E os próximos passos podem ser decisivos para evitar ainda mais vítimas na região. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a anunciar os futuros integrantes do governo nesta semana. Entre os nomes que mais chamaram a atenção estão o empresário Elon Musk, que fica no Departamento de Eficiência Governamental, o senador pela Flórida Marco Rubio, novo secretário de Estado, o ex-chefe do ICE Tom Homan, novo czar das fronteiras, o deputado Matt Gaetz, novo procurador-geral, e o ex-candidato à presidência Robert Kennedy Jr., novo secretário de Saúde. Bom, sobre esse assunto a gente conversa com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao JP Internacional, um prazer conversar com você. Oi, Fabrício, um prazer estar aqui com vocês. Bom, Urian, vamos começar falando um pouquinho da política externa americana a partir de agora, porque o Donald Trump prometeu o maior programa de deportação da história. Mas uma coisa é você prometer isso durante a campanha e outra coisa é fazer isso acontecer. Você acredita que esse maior programa de deportação vai ser possível de ser cumprido? Olha, que o Donald Trump vai tentar fazer algo, isso não há dúvidas, né? É importante a gente dizer que isso vai ter diversas consequências econômicas em diversos setores norte-americanos. Então, a gente fala desde a construção civil, segundo o American Immigration Council, 14% dos trabalhadores da construção civil norte-americana são de imigrantes sem documentos. Então, 1 a cada 8 trabalhadores seria perdido com a deportação em massa, né? Elevando os custos para as construções no país, enquanto ele já enfrenta uma crise habitacional. A agricultura, mesma coisa, 41% dos trabalhadores agrícolas também não possuem documentos. Então, isso acabaria, de certa forma, prejudicando, encarecendo. Existem maneiras diferentes pelas quais o Donald Trump poderia levar adiante essa sua proposta, né? Então, algumas delas dependendo do Senado, ele tem uma pequena maioria no Senado, então 4 republicanos a mais que, caso resolverem se rebelar, poderiam dificultar um pouco a vida dele, mas há atitudes que ele poderia tomar também que não dependeriam necessariamente do Senado. Então, por exemplo, a partir de ordens executivas, emitindo essas ordens para direcionar, por exemplo, aquelas agências federais que ele já deixou bastante claro que vai querer cada vez mais ter influência sobre elas. Agora, Urian, a gente tem levantamentos que apontam cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos atualmente. Você acredita que a partir de 2025 a prioridade do governo Trump vai ser fechar a porteira para aqueles que ainda estão entrando ou querem entrar, ou então tentar primeiro tirar aqueles que estão lá de forma ilegal? Por onde que passa? Quais são os caminhos para essa nova política migratória do governo Trump? Então, essa é uma pergunta para a qual a gente ainda não tem a resposta. Ele já deixou claro que ele quer deportar aqueles que já estão lá e ele vai acabar também dificultando a entrada de novas pessoas. Existe uma dificuldade em relação à estrutura, então
teria que haver, teoricamente, uma ampliação daqueles centros de detenções, né? Porque a gente está falando de muitas pessoas ao mesmo tempo. E poderia ser alvo de críticas também por conta das violações aos direitos humanos. Então, lembrando que da primeira vez, aquela política que ele levava adiante, né, de separar famílias, muitas vezes, mais de 5.000 crianças separadas dos seus pais, isso fez com que ele se tornasse alvo de críticas. Certo, e agora mudando aqui um pouquinho de página no governo, teve também a nomeação do Elon Musk, que chamou bastante a atenção nessas últimas semanas, um nome que esteve ali muito ligado à campanha de Donald Trump nessas eleições. Você acredita que essa nomeação para o Departamento de Eficiência Governamental, que vai ser criado ainda no governo Trump, ela tem efeitos práticos ou é mais um agradecimento, algum tipo de retorno pelo apoio de Elon Musk nessa campanha? Eu acredito que vai ter efeitos práticos, sim, no sentido de que ele tem uma visão mais libertária, né? Assim como Donald Trump, eles falam de esvaziar o Estado, falam que o Estado norte-americano é muito inchado. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, mas vale lembrar também que há um conflito de interesse gigantesco. Então, o volume dos contratos federais que as empresas do Elon Musk têm, então SpaceX e Tesla, recebem mais de 15 bilhões de dólares em contratos governamentais, assim, isso só nos últimos 10 anos. Isso abrangendo também pelo menos 17 agências federais. Então, assim, ele vai ter acesso a informações privilegiadas para poder também tomar decisões em relação à governança das suas empresas. Isso é bastante preocupante, né? Porque em um estado como os Estados Unidos, qualquer tipo de conflito de interesse não vai ser bem visto, inclusive por investidores também. Agora, Urian, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, as nomeações do Donald Trump até agora mostram uma grande sinalização por aquelas pessoas que foram muito fiéis a ele nos últimos anos, principalmente agora na campanha presidencial, ou seja, é um governo que está sendo montado por trumpistas, podemos dizer assim. Você acredita que isso sinaliza o que vai ser a política americana a partir do ano que vem? Eu acredito que sim, a palavra que você usou é essa mesmo. Trumpistas e trumpistas raiz. Então, desde aí da indicação da chefe de gabinete dele, a Suzy Wiles, né? Então ele quis alguém fiel, ele quis alguém que o blindasse. E ela já participou de 3 campanhas presidenciais ao lado dele, o Donald Trump, que tem um histórico de demitir os seus chefes de gabinete, né? Então ele conseguiu agora indicar uma pessoa de quem ele vai confiar bastante. Outros nomes também, né? São pessoas que ao longo dos últimos anos têm mostrado bastante fidelidade ao Donald Trump. Indicou seu próprio advogado para a posição de vice-procurador-geral dos Estados Unidos. Então é uma política bastante personalista, né? Lembrando então que ele tem o controle do Senado, basicamente, da Câmara. A Suprema Corte, ele tem maioria lá, talvez possa indicar mais 2, vai tentar ainda centralizar o poder de todas aquelas agências reguladoras norte-americanas e o seu próprio entorno, os principais, entre aspas, ministérios norte-americanos, os principais departamentos, cercados com pessoas leais que não vão questionar as suas tomadas de decisão e que vão dar aí basicamente um apoio incondicional. Se num primeiro mandato ele teve que indicar figuras mais independentes, figuras que ele precisava mostrar para as elites norte-americanas que teriam uma liberdade decisória, agora já não é o caso, né? Até mesmo porque ele viu que pessoas que fizeram parte do seu governo muitas vezes acabaram inclusive fazendo campanha para a oposição, subindo no palanque da Kamala Harris, chamando o Trump de fascista, inclusive. Então é um erro que ele já mostrou que não está disposto a cometer novamente. Bom, muita coisa para a gente ficar de olho a partir de 20 de janeiro do ano que vem, quando Donald Trump volta à Casa Branca. A gente vai, claro, seguir contando com a participação, com a experiência do Urian Fancelli. Urian, muito obrigado pela sua entrevista aqui no JP Internacional. Obrigado. Bom, o Haiti passa por mais uma crise política e social.
Com promessa de trazer segurança, o novo primeiro-ministro do país assumiu o cargo nesta semana, depois que o Conselho Presidencial de Transição depôs o seu antecessor, que ficou só 5 meses no cargo. A reportagem é do Grieco Holtz. Nomeado há apenas 5 meses, o primeiro-ministro Garrick O'Neil foi destituído pelo Conselho de Transição de 9 membros neste domingo no Haiti. Ele questionou a autoridade do Conselho para destituí-lo, e o conflito ameaça criar mais instabilidade no Haiti, que está sem presidente desde o assassinato do líder Jovenel Moïse em 2021. Também não há parlamento em exercício e as últimas eleições foram realizadas em 2016. A nação caribenha tem lutado há muito tempo com a instabilidade política, pobreza, desastres naturais e violência de gangues. Mas as condições pioraram drasticamente no final de fevereiro, quando grupos armados lançaram ataques coordenados na capital, afirmando que queriam derrubar o então primeiro-ministro Ariel Henry. Não eleito e impopular, Henry renunciou em meio ao tumulto, entregando o poder ao Conselho de Transição, que tem apoio dos Estados Unidos e da região. Apesar da chegada de uma missão de apoio policial liderada pelo Quênia, a violência continuou a aumentar. Um recente relatório das Nações Unidas disse que mais de 1.200 pessoas foram mortas no Haiti entre julho e setembro, com persistentes sequestros e violência sexual contra mulheres. Respondendo à mais recente instabilidade política, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu a todas as partes no Haiti que trabalhem construtivamente para garantir a integridade do processo de transição. Nos últimos anos, gangues assumiram o controle de cerca de 80% da capital Porto Príncipe, à medida que qualquer vestígio de governo desapareceu. Um relatório da ONU disse que as gangues estão cavando trincheiras, usando drones e acumulando armas, mudando de táticas para confrontar as forças policiais lideradas pelo Quênia. Líderes de gangues fortaleceram suas defesas nas áreas em que eles controlam e colocaram cilindros de gás e coquetéis Molotov prontos para serem usados contra operações policiais. Mais de 700 mil pessoas, metade delas crianças, fugiram de suas casas devido à violência das gangues, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. O atual primeiro-ministro do Haiti, Alix Die Fizaime, tomou posse nesta segunda-feira, enquanto um ataque a tiros contra um avião de passageiros no aeroporto da capital ressaltou a completa quebra da lei e a ordem no país caribenho. Fizaime substituiu o primeiro-ministro Garrick O'Neil, que foi nomeado em maio, mas se envolveu em uma luta pelo poder com o Conselho de Transição não eleito, responsável por estabilizar a nação em crise. Em suas primeiras declarações, Fizaime disse: "Temos uma transição com muito trabalho a ser feito. A primeira tarefa essencial, que é uma condição para o sucesso, é restaurar a segurança." Ele afirmou estar ciente das circunstâncias difíceis do Haiti, mas prometeu colocar toda a energia, habilidades e seu patriotismo a serviço da causa nacional. Os desafios que o aguardam são imensos, como demonstrado pelo drama nos céus da capital. A companhia aérea americana de baixo custo Spirit Airlines informou que um voo da Flórida foi atingido por tiros enquanto tentava pousar em Porto Príncipe, tendo que ser desviado para a vizinha República Dominicana. Um comissário de bordo sofreu ferimentos leves e foi avaliado pela equipe médica, disse a companhia aérea em um comunicado, enquanto imagens publicadas online pareciam mostrar vários buracos de bala na cabine. O aeroporto de Porto Príncipe suspendeu todos os voos comerciais, relatou o Miami Herald, enquanto a American Airlines anunciou a suspensão de seu serviço entre Miami e a capital haitiana. A Associação Internacional de Transporte Aéreo declarou que condena veementemente os recentes ataques à aviação civil no Haiti, destacando a necessidade urgente de medidas de segurança robustas para proteger as operações aéreas. A associação enfatizou como a desordem ameaça a movimentação de mercadorias e ajuda humanitária crucial para o povo haitiano. O Jovem Pan Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue acompanhando tudo o que acontece ao redor do mundo. Eu saio de férias agora nessa semana, volto em dezembro, mas vocês têm encontro marcado no sábado que vem com o nosso correspondente Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.